amém. Está na tela já? Ezequiel 33, 25 ao 29, diz assim: Disse-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem. E os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometerem. Amém, queridos? Consegue tirar um pouquinho o volume, por favor? Está bem alto aqui. Queridos, o que isso quer dizer? Vamos lá. Nesse momento, nesse tempo, nesse contexto, Israel havia sido expulso da sua terra por sua imoralidade sexual, pelo adultério, pela idolatria, pela blasfêmia e por assassinato. Então aqui o que ele está dizendo, queridos? Que devido ao comportamento de um povo, o povo estava perdendo a terra. Estava perdendo a terra a qual lhe foi prometida. Queridos, esse mesmo povo, ele recebeu por herança essa terra. Nós já vimos em várias situações que esse povo, ele adentrou a terra com o auxílio de Josué. Eles tomaram posse da terra prometida do Senhor, a que o Senhor havia prometido a eles. E nesse momento, nesse tempo aqui, nós vemos que o povo que havia recebido uma promessa estava sendo levado cativo. A desolação era o seu castigo. A terra que manava leite e manava o mel estava agora nas mãos do inimigo, não estava mais nas mãos dos filhos de Deus. A herança não estava mais na mão do povo de Deus. E amados, como é doloroso ver a nossa bênção ir para a mão de outras pessoas. Como é doloroso ver que aquilo que você recebeu por promessa escorrer pelo vão dos dedos e alguém estar com as mãos ali embaixo recebendo, ou simplesmente não está recebendo, só está trabalhando para que você não receba. Vocês estão aqui, queridos? Então, amados, dói ver a nossa promessa sendo destruída pelo inimigo. Tem uma frase que diz assim: você só sabe o valor quando perde. Quem já ouviu isso? Queridos, tem coisas nas nossas vidas que nós só sabemos o quão era importante quando nós não temos mais. Porque quando nós temos, nós não damos a importância devida, nós não damos, nós não focamos, nós não olhamos para aquilo de uma maneira a cuidar da maneira que deveríamos. Então, amados, este pode ter sido o ponto para Israel. Israel profanou o nome de Deus. E então a blasfêmia aqui, queridos, a blasfêmia é maior do que seus inimigos já haviam feito. Eu acho que eu não fiz entender, né? Deixa eu voltar aqui assim. Então assim, o fato de Israel ter adulterado, ter blasfemado, ter se corrompido, foi pior do que se o inimigo tivesse feito qualquer coisa para tomar aquela terra deles. Porque uma coisa é assim, queridos, tipo, você perder porque você não fez por merecer. Era aqui que eu queria chegar. Tudo bem até aqui, queridos? Uma coisa é você ser roubado, outra coisa é você perder porque você não cuidou.
é diferente. Amém? Então, amados, Israel havia se beneficiado das promessas de Deus. Israel havia sido abençoado sobre a proteção, ele desfrutou da provisão do Senhor. E que motivo que eles tinham para se rebelar contra um Deus tão bom, queridos? Que motivos eles tinham para adulterar, para se prostituir e tudo mais? As nações que odiavam os judeus ficaram maravilhadas com o fato de Israel ter se voltado contra o seu próprio Deus, porque eles sabiam que eles não poderiam vencer aquele povo. O inimigo não podia com aquele povo, porque ele estava debaixo de uma proteção divina. Mas de repente, o povo que estava debaixo dessa proteção divina se rebela contra o seu Deus. E aqueles que não podiam vencer aquele povo, então passam a olhar para o povo, ou para o Deus desse povo, com olhos assim de: não deu em nada. Vocês estão aqui, queridos? Que triste, queridos. Uma das coisas mais tristes é quando os nossos inimigos zombam de quão longe nós caímos de Deus. Não é triste quando o teu inimigo, ele está te confrontando, ele está te oprimindo, ele está te retalhando. Isso não é triste, é sinal que você está no caminho certo. Triste é quando teu inimigo olha para você e fala assim: nossa, cadê teu Deus? Mas não é porque Deus se retirou de você, é porque você se afastou dele. Não é porque Deus tirou as mãos sobre você, é que você só saiu debaixo dessa cobertura. Queridos, há algo que eu preciso compartilhar com vocês, que tem tudo a ver. Deus tem revelado algo maravilhoso para nós. E eu tenho certeza que se você perseverar, você vai viver algo maravilhoso na presença de Deus, queridos. Nesse mês de outubro, nós estamos comemorando 5 anos da igreja, amém? E o tema do nosso aniversário, como eu já disse para vocês, é Amazing Grace, que significa maravilhosa graça. Queridos, a maioria de nós aqui fomos como o povo de Israel. Em algum momento da nossa história, estávamos rebelados contra Deus, ou então até caminhávamos com Deus e nos rebelamos contra Deus. Queridos, abrimos mão de nossas promessas, permitimos que o inimigo de nossas almas sitiasse a terra prometida e nos fizesse cativo. E nessa noite, queridos, eu quero falar sobre uma promessa que Deus deu ao seu povo quando eles estavam cativos. E quero tomar posse, amados, dessa promessa para as nossas vidas. Amados, como todos sabem, nós estamos numa série de ministrações falando sobre promessas. Nós falamos sobre a promessa da salvação, nós falamos sobre a promessa do Espírito Santo, nós falamos sobre a promessa de uma vida plena, nós falamos sobre a promessa de paz. E essa noite, queridos, eu quero falar sobre a promessa de um coração novo. Então o tema da palavra dessa noite é coração novo. Queridos, como eu disse anteriormente, mexeram aí, Andrei, mexeu lá, som, Andrei, mexeu lá, volta aqui para mim, som, ei. Como eu disse para vocês, queridos, outubro é o mês que comemoramos a maravilhosa graça do Senhor em nossa igreja, para com a nossa igreja, e podemos ver o quão Deus é bom e suas promessas são verdadeiras. Nós vemos Deus agindo, Deus fazendo, queridos, ao longo desses 7 anos que nós estamos em Rio Branco do Sul, nas nossas vidas. Nós vemos Deus colocando as mãos em tudo, queridos. E no livro de Ezequiel 36, lá no versículo 24, 25 e 26, nós vemos a maravilhosa graça de Deus para com o seu povo. Amém, queridos?
Primeiro, nós vemos que Deus resgatará o seu povo do cativeiro. Então, Ele irá redimir esse povo da sua impureza. E finalmente nós vemos que Deus irá restaurar um coração de humildade para essas pessoas. Amados, debaixo de uma série que nós estamos falando de promessa, entrando no mês que nós estamos falando sobre maravilhosa graça, nós vemos que Deus tem muito por fazer e muito, queridos, para fazer em nossas vidas. A partir do momento que nós entendemos que a promessa de Deus para as nossas vidas é a salvação, que Deus promete que nós teremos uma vida plena, que Deus promete, queridos, o Espírito Santo de Deus, e Deus promete não só o Espírito Santo, mas Ele também promete a paz que excede todo o entendimento. Debaixo disso, queridos, nós então temos 3 promessas em uma. Quando nós temos um coração novo, quando nós entendemos a promessa do coração novo. Primeiro, de que nós seremos resgatados. Segundo, de que nós seremos purificados, então restituídos de um novo coração. Amados, e é sobre esses 3 pontos que eu quero ministrar. Ezequiel 36, 24 fala assim: tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Nesse momento, esse povo de Israel, eles estavam espalhados, estavam cativos, estavam, queridos, longe da terra prometida, longe do lugar que foi escolhido para eles. Você pode pensar que as pessoas, queridos, que têm a maior razão para louvar a Deus seriam as menos propensas para reclamar, né? Mas nem sempre isso é verdade. Queridos, às vezes, aqueles que têm tanto para ser felizes, no entanto, são as mais miseráveis. Pessoas têm saúde, pessoas têm família amorosa, pessoas têm um negócio próspero, e na maioria das vezes tem tudo o que uma pessoa possa desejar. E amados, Israel nos ensina isso. Eles eram um povo bem-sucedido, eles eram um povo abençoado, eles eram um povo, queridos, que estavam vivendo a promessa do Senhor. Mas por causa da sua rebelião, Deus permitiu que os seus inimigos os capturassem e os espalhassem pelas nações. Então nós vemos que o povo causou algo ali que fez com que eles sofressem as consequências. Eles eram totalmente corruptos e pecadores, eles eram pessoas detestáveis, queridos. Eu estou falando do povo de Deus, do povo de Deus. Seu pecado, queridos, pode ter sido natural, mas não era desculpável, amados. O povo de Deus era um povo impuro e ele teve que ser removido da sua terra. Por quê? Porque a terra, queridos, onde eles estavam, era algo consagrado ao Senhor. E às vezes, amados, a impureza, o pecado, ele nos tira do lugar onde nós deveríamos estar e nos espalha por aí, nos espalha pelo mundo. Queridos, eles mereceram ser capturados, eles mereceram ser punidos, eles mereciam a morte eterna. Mas o que Deus faz? Eles fizeram por merecer onde eles estavam. Eles fizeram por merecer, queridos, colher a escravidão, colher o cativeiro, ser roubado em suas terras, ter o inimigo invadindo aquilo que era deles. Eles fizeram por merecer. Mas o que Deus faz? Ezequiel está dizendo para nós que Deus promete tirá-los do cativeiro e trazê-los de volta à prosperidade. Israel, queridos, tinha feito de tudo para desagradar a Deus, mas o que nós vemos aqui? Um Deus de misericórdia, um Deus que olha para o seu povo, e mesmo o povo sendo quem era, amados, Ele fala: eu vou trazer vocês de volta.
Eu vou resgatá-los do lugar onde vocês estão. Eu vou resgatar do cativeiro aonde vocês se colocaram. E o que eles fizeram para merecer a maravilhosa graça do Senhor? Nada. Nada, amados. Pelo contrário, se eles mereciam algo, era seguir em cativeiro. O que nós fazemos para merecer a maravilhosa graça do Senhor? Nada. Não fazemos nada. Se for por crédito, queridos, eu tenho certeza que o que pesa para nós não é estar debaixo da graça. Se for por méritos, nós estamos condenados. Então por que Deus fez isso, queridos? Por que Deus faz isso se o povo não merecia? Por causa de Deus. Pelo que Ele é, pelo que Ele significa, pelo que Ele representa, pelo que o nome dEle significa. Ezequiel 36, 22, dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Queridos, o povo escolhido por Deus, povo separado, chamado, de repente, Deus olha para eles e fala assim, poxa, olha onde vocês se meteram, olha o que vocês fizeram. Mas se Deus não se move, Ele vai contra o próprio nome dEle, queridos. Se Deus não faz alguma coisa ali, queridos, seria mais ou menos aquela história, cadê teu Deus? Teu Deus não é poderoso? Teu Deus não pode fazer? Teu Deus não pode mudar? E nós sabemos que Deus pode. Nós sabemos que Deus pode fazer. Nós não merecemos, mas Deus pode. Queridos, o inimigo que duvidou de Deus por causa da maldade do seu povo, iria vê-lo ser resgatado, para que todos soubessem que Deus é maior que bom, que Ele é melhor que misericordioso, e que Ele é mais que gracioso. Então, o inimigo que estava ali naquele momento, olhando para o povo, olha só, cadê o teu Deus? Olha só o que Deus fez, aonde que Ele está? De repente ele precisa olhar para aquele povo, vendo aquele povo saindo, indo em direção ao Senhor. Ele precisa olhar e ver aquele povo sendo liberto e indo de volta para os braços do seu Senhor. É o que ele quer? Não, não é o que ele quer. Mas é o que Deus está prometendo para aquele povo. É o que Deus está prometendo para aquelas pessoas. Queridos, sem a graça de Deus, nossos pecados nos levariam para onde não queremos ir. Quem aqui sabe como que um esquimó mata um lobo? Queridos, essa história ela oferece uma visão sobre uma natureza consumidora e autodestrutiva do pecado. É o pecado descrito numa história, queridos, que num primeiro momento parece até ser algo, sabe, horroroso, mas tem tudo a ver com o que o pecado faz nas nossas vidas. O esquimó, ele pega uma lâmina de sua faca, ele afia bem essa lâmina e com o sangue de um animal ele cobre a lâmina. Então ele congela a lâmina e ele passa mais uma camada de sangue e congela a lâmina de volta, mais uma camada de sangue e congela de volta. Aí o que ele faz com essa lâmina? Ele crava na terra, crava na neve, com a lâmina para cima, virada para cima. O lobo, com seu instinto selvagem pelo sangue, ele vai em direção àquela lâmina e descobre a lâmina. E o que ele começa a fazer? Quando o lobo ele segue o seu nariz sensível até a fonte do cheiro, ele descobre a isca. Então ele lambe, saboreando o sangue fresco congelado. E amados,
ele começa a lamber. Então cada vez mais forte o lobo lambe a lâmina. Tão grande se torna a sua ânsia de sangue, que o lobo, ele não percebe que aquela lâmina está cortando a sua língua, e o sangue que ele já está tomando, naquele momento que ele está lambendo, é o próprio sangue. E esse ritual segue, e ele, queridos, ele não consegue saciar a sua sede pelo sangue, então ele segue, e ele vê que ele está satisfazendo o seu desejo com o seu próprio sangue quente, né? E seu apetite carnívoro apenas anseia por mais, e ele segue naquela rotina, até que ao amanhecer o esquimó encontra o lobo morto. Por quê? Porque ele foi com tanta sede, queridos, na ânsia do sangue ali, que ele não percebeu que aquilo estava matando ele. O pecado faz isso com a gente, queridos. O pecado, ele te atrai como um cheiro bom, como um gostinho bom, algo que é legal. E a gente vai se enrolando naquilo, e quando você vê, você já não está mais consumindo aquilo que Satanás está oferecendo. Você está se consumindo, você está se destruindo. É uma coisa terrível que as pessoas possam ser, queridos, consumidos por sua própria concupiscências. Somente a graça de Deus nos mantém longe do destino do lobo. Consegue tirar mais um pouquinho daqui, ó? Ele está muito alto para mim aqui atrás. Queridos, Deus resgata o povo do seu inimigo. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Podemos ter sido escravos do pecado, podemos ter sido escravos de drogas, de álcool, podemos ter sido escravos de pornografia, podemos ter sido escravos dos nossos hábitos, podemos ter sido escravos da nossa ganância, da inveja, da amargura, do ódio, da raiva, da luxúria. Mas Deus colocou o seu Filho na cruz, queridos, para morrer, para que o nosso corpo, que antes era escravo do pecado, não seja mais escravo. Sua maravilhosa graça nos resgatou do cativeiro do pecado. Ele olhou para nós, queridos, no nosso atoleiro, enxergou pessoas se afogando no seu próprio sangue, e Ele falou: eu irei resgatá-los. Ele falou: eu vou te resgatar, eu vou te tirar do lugar onde você está. Queridos, a graça de Deus seria incrível se fosse apenas para resgatar seu povo do cativeiro, se fosse apenas libertados da escravidão, mas ela vai mais longe. A graça de Deus, ela não serve apenas para nos libertar de um cativeiro. A graça de Deus, ela serve para nos redimir, queridos, de nossas impurezas. Então Ele não só promete que eu irei te resgatar do seu cativeiro, irei te libertar da sua escravidão, mas eu vou te trazer para perto e vou te purificar das tuas impurezas. Amados, Ezequiel 36:25 diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus começa a lidar com o seu povo enquanto eles ainda estão em pecado. Ele não espera que eles fiquem limpos antes de dar o seu amor a eles, amados. Jesus salva pecadores não santos. Se eles são verdadeiramente santos, eles já estão salvos, amados.
Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele transforma pecadores em santos. Você não pode procurar nenhum bem em si mesmo, queridos, quando vem a Jesus. Venha como é, como está. Números 8:7 nos mostra como que era feita a purificação, amados. Assim lhes fará, para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão suas vestes e se purificarão. Queridos, há tantos que tentam entrar na presença de Deus fazendo tudo que podem para se purificar do pecado, e quanto mais eles tentam, mais miseráveis se tornam. Pessoas dizem: eu tenho que parar de beber primeiro, eu vou parar de fumar primeiro, eu tenho que lavar este pecado ou aquele pecado primeiro, e então visitarei o meu amigo na igreja. Uma vez que eu abandonar os meus hábitos, os meus maus hábitos, então eu irei para Deus. Não, amados, você tem que vir como está. Você precisa vir do jeito que está. Deus diz: aspergirei água limpa sobre vocês. De onde poderia vir água limpa, amados? Mesmo se você tivesse a água da nascente mais limpa e filtrasse essa água 1000 vezes, ela não seria limpa o suficiente para limpá-lo do seu pecado. Então é o que? O que pode lavar o pecado? Nada além do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que não me purifica dos meus pecados. É o sangue que foi derramado naquela cruz, queridos, que me redime das minhas impurezas. E a palavra está dizendo que Deus, queridos, que asperge essa água sobre nós. É Ele que passa esse sangue sobre nós. Queridos, Deus não pede ao povo de Israel que encontre purificação, Ele é quem traz a purificação. É uma promessa do Senhor: eu os trarei de volta, eu os purificarei, eu irei redimir vocês de suas impurezas. Queridos, você não tem nada dentro de você que possa te salvar. Nada. Alguns dos cristãos mais notáveis eram os mais imundos. O viciado em droga toma o máximo de drogas que pode para tirar a dor da sua rejeição, do seu abuso. E quando ele está prestes a tirar a sua vida, então ele clama a Deus e milagrosamente algo muda. Quem é que fez? Ele? Não, ele não tinha nada dentro dele que pudesse mudar. Quem fez foi Deus. Quem tocou foi Deus. Quem mudou foi Deus. Queridos, milagrosamente algo muda. Essas pessoas não sabem o que exatamente, mas aos poucos elas vão aprendendo a graça de Deus que os salvou. Eu vivi algo, cara, maravilhoso na presença de Deus, e eu sei, queridos, que eu não tinha nada para dar a Deus, e ainda hoje não tenho nada para dar a Deus, a não ser eu, não ser minha vida, a minha renúncia, o meu amor, o meu culto, o meu sacrifício. Pense, queridos, na prostituta que entra em uma igreja e sente que não tem o direito de estar lá. Pense nas pessoas que entram dentro de uma igreja, queridos, e sentem que não tem o direito de estar lá, porque são pecadores, porque as suas atitudes não condizem com aquilo que a igreja ministra. Mas Deus leva essas pessoas até lá, e essas pessoas o ouvem pela primeira vez, queridos, que Deus a ama, e que um Salvador pode lavar a mancha de sua vergonha.
então ela acredita e ela é mudada. As pessoas são desacreditadas, mas de repente elas se deparam, queridos, com a presença do Senhor. Elas se deparam com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que muda a vida dessas pessoas. A presença de Deus é o que muda a vida dessas pessoas. Não sou eu, não é você, não somos nós, mas é Deus. É o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz que me purifica dos meus pecados. Amados, nossos sentimentos não podem nos salvar. Eu sinto que eu estou bom hoje, isso não muda nada, queridos. Isso não salva você. Algumas pessoas se orgulham de se sentirem indignas, não percebendo, queridos, que o orgulho acelera o processo de você chegar ao inferno. Amados, se sentir indigno não redime pessoas. Arrependimento, sim. Estou sentindo que preciso mudar, não muda pessoas, não salva pessoas. Arrependimento, sim. Arrependimento muda pessoas, queridos. Arrependimento transforma vidas. Amados, nosso sentimento indigno não pode nos redimir, é somente pela maravilhosa graça de Deus que somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. O meu arrependimento, queridos, me leva à presença de Deus, e Ele que me purifica. É Ele quem me limpa. Quando nós iniciamos esse culto hoje, nós falamos assim: Senhor, ouça a oração do seu povo, atenda as petições do seu povo, direciona os teus olhos para cá, direciona os teus ouvidos para cá. Isso significa, queridos, Deus respondendo um povo que ora, um povo que deseja que Deus olhe para cá. E quando nós desejamos, Ele olha. Quando nós desejamos, nós vemos o Senhor trabalhando, queridos. Queridos, por sua maravilhosa graça, Deus resgatou o seu povo de seu cativeiro, depois redimiu o seu povo da sua impureza, e finalmente vemos, queridos, como Ele restaurou o seu povo com um coração de humildade. Aqui chegamos ao ponto-chave da ministração dessa noite, queridos. Deus prometeu ao seu povo um novo coração. Deus restaura o seu povo e lhe dá um novo coração. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Esta é a maior graça que Deus dá ao seu povo, queridos. Israel estava frio com Deus. O pecado deles endureceu o seu coração. Eu imagino Deus triste com o seu povo, e o que Ele faz? Ele se ira? Não. Ele mais uma vez demonstra a sua maravilhosa graça para com aqueles que Ele chamou para vir à luz. Um povo rebelde, um povo obstinado ao pecado. Mas Deus olha para aquele povo e fala assim: ei, por amor ao meu nome, eu te resgato do teu cativeiro, eu te purifico das suas iniquidades, eu redimo você das suas impurezas, e eu vou colocar um coração novo no seu peito. Por quê? Porque o pecado endureceu o teu coração. O pecado fez com que o teu coração se tornasse frio. Ele promete pegar seu velho coração e dar-lhe um novo. Ele promete remover o coração de pedra e dar um coração de carne. Amados, um coração pecaminoso é como uma casa em ruínas. Ele deve ser demolido, ele deve ser reconstruído de dentro para fora, e então deve ser condenado. Devemos permitir, queridos, que Deus nos mude, nos renove, ou nós seremos condenados.
O coração do homem, ele é frio como pedra, por natureza. Por natureza. Quem aqui conhece a Gruta da Lancinha? Quem já foi lá? Queridos, eu me lembro que um dia nós vivemos essa aventura de ir à Gruta da Lancinha. Algo muito interessante, amados, é que lá fora da gruta pode estar o maior calor. Maior calor. Porém, quando você entrar dentro da gruta e tocar em qualquer pedra lá dentro, você vai notar que ela é gelada, que ela é fria. O lugar lá dentro é frio. Você pode colocar, queridos, algumas pedras no fogo e elas ficarão quentes e reterão o calor por algum tempo, mas é uma questão de tempo para elas esfriarem, se elas não estiverem no fogo. Elas vão esfriar. Queridos, coração longe da presença do Senhor é um coração de pedra. Coração que não se submete ao Senhor, queridos, é um coração gelado. É um coração gelado. É um coração que não consegue sentir a presença de Deus, de tão frio que está. Nossos corações são como pedras, são naturalmente frios em relação ao Evangelho, frios em relação às coisas de Deus, mas também são naturalmente duros. É uma coisa assustadora, queridos, quando não há paixão no púlpito, mas também é assustador quando não há emoção no banco. Porque nós nos reunimos para cultuar, amados. Esse é o motivo para nós estarmos aqui, cultuar. A igreja, ela tem como objetivo, queridos, reunir os irmãos. Trazer as pessoas para se reunirem com um só propósito. Qual? Cultuar ao Senhor. A igreja não vai transformar você, irmão. A igreja não vai mudar o teu caráter, não vai mudar a tua realidade, porque quem faz isso é Deus. E nós acabamos de ver aqui que o interesse de Cristo, que o interesse de Deus para as nossas vidas é nos tirar, queridos, dos nossos cativeiros, das nossas escravidões. O interesse de Deus para com as nossas vidas, queridos, é nos purificar das nossas imundícies. E o interesse de Deus para com as nossas vidas, queridos, é colocar em nosso peito, queridos, um coração de carne, um coração sensível à presença de Deus, um coração que bata pela presença de Deus, um coração que tenha sede, um coração que tenha fome por Deus. Esse é o desejo do Senhor. Queridos, é preocupante se você não sente amor, se você não sente inspiração, se você não sente motivação, paz, esperança, convicção. Quantas vezes, amados, eu estava pregando com a maior empolgação, amados, maior empolgação, maior motivação, e eu olho para a igreja, muitas vezes eu vejo pessoas dormindo. Ah, pastor, eu estou cansado. Não, amados, você está acostumado. Queridos, você pode estar esgotado fisicamente. Se você estiver num lugar que te inspira, se você estiver num lugar que te motiva, você se incendeia na presença do Senhor. Se você tem sede, se você tem fome, queridos, você não olha para o teu cansaço físico. Você não vai colocar obstáculos quando você é chamado, queridos, para cultuar a Deus, quando você é chamado para adorar a Deus, quando você é chamado, queridos, para levantar uma oração, um clamor aos céus, queridos. Isso não vai te parar. Por quê? Porque você sente amor, porque você sente inspiração, porque você sente motivação, porque você tem paz no teu coração, você tem esperança, você tem convicção. Você tem convicção do teu chamado. Queridos, quem aqui mora perto do trilho do trem? Quem aqui mora um bom tempo perto do trilho do trem? Quem consegue dormir perto do trilho do trem? Vocês que moram perto do trilho do trem, vocês conseguem dormir à noite?
Sim ou não? Sabe por quê? Porque eles estão acostumados com o barulho do trem. Se você, queridos, não mora perto da linha do trem, e você for posar na casa de alguém que mora perto da linha do trem, a hora que o trem passar você acorda. A hora que o trem balançar, queridos, apitar lá, você fala: nossa, não consegui dormir, porque o trem passou 3 horas da manhã, o trem passou 5 horas da manhã, o trem passou 6 horas da manhã. Mas o cara que mora do lado da trilha do trem, o trem passou? Nem vi. Por quê? Porque ele está acostumado com o trem. Algumas pessoas ouvem o evangelho pregado nos cultos de domingo e se acostumaram tanto com o evangelho que elas poderiam dormir sem problema algum, queridos. Isso é perigoso, amados. Porque o evangelho, ele precisa gerar algo dentro da gente. Não importa se é mais um culto. Pode ser culto de quinta, pode ser culto de domingo. No final desse mês nós teremos vários cultos. Quinta, sexta, sábado e domingo. Qual você vai escolher para vir aqui? Amados, é perigoso quando ouvimos o pregador pregando e o louvor cantando, e no entanto estamos tão acostumados com aquilo que ignoramos o significado. Quanto mais ouvimos o evangelho, mais seremos afetados por ele, queridos. Quanto mais ouvimos o evangelho, mais ele nos transforma. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais ela gera algo dentro dos nossos corações, queridos. Ou nós amadurecemos. Aplaudo bem forte ao Senhor, queridos. O evangelho, ele faz duas coisas nas nossas vidas. Ou faz com que a gente amadureça, ou faz com que a gente endureça. Ele vai te levar para esses dois caminhos. O coração duro pode viver no pecado e não se importar com isso. O coração duro, ele vai olhar para o pecado e vai falar: estou acostumado com isso. O coração de carne, ele vai se incomodar com o pecado. Ele pode cair no pecado, mas ele vai falar assim: Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu estou vacilando contigo. Eu sei que isso está me afastando da sua presença. Mas quando Deus te faz uma nova criação, quando Deus te dá um novo coração, quando te dá um coração de carne, você sente a dor no menor pecado. Pode ser qualquer pecado. Quando você tem um coração de carne, quando você tem um coração novo dentro de você, qualquer coisa, queridos, que ofenda ao Senhor é motivo de te levar prostrado ao chão. Essa é uma garantia da obra de Cristo em nossas vidas, amados. Mesmo o pecado percebido, seu desejo é fugir dele. O menor pecado, você sente culpa, você sente vergonha, sente que algo está errado. Louve a Deus por aqueles que são ternos o suficiente para sentir seus dedos sendo pisados de vez em quando. Eles sentem e tem algo que não está legal, tem algo que não está fechando. Aqueles que nasceram de novo com um coração de carne, eles têm um coração tão sensível que eles não podem se perdoar, se esquecerem de orar. Ficam envergonhados se perderem cultos na igreja. Mas quando o nosso coração está duro, queridos, quando nós nos acostumamos com o barulho do trem, é só mais um trem, é só mais um barulho, é só mais um dia, é só mais um culto. E nós precisamos mudar isso nas nossas vidas. Deus tem prometido, queridos, Deus tem trazido palavras sobre as nossas vidas. Deus tem nos prometido coisas. Nós
nós podemos ser aqueles que viverão as promessas de Deus, ou nós podemos ser aqueles que ouvirão falar de alguém que viveu as promessas de Deus. Corações duros não podem compreender tal coisa e não acreditam nisso. O coração nascido de novo nunca quer pecar, nunca quer mentir, nunca quer fofocar, nunca quer roubar. Se pudesse, seria perfeito diante do seu Criador. Um coração de pedra pode ouvir blasfêmias e rir diante da blasfêmia, mas o coração de carne, ele fica horrorizado sempre que Deus é desonrado. Sempre. O coração nascido de novo se arrepende, queridos, só de pensar no pecado. Só de pensar no pecado. Mesmo que uma imaginação pecaminosa permaneça por muito tempo em sua mente, eles clamam: perdoe-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Tenho pecado contra ti. Tenho pensado coisas que não te honram. Tenho falado coisas que não te honram. Grandes pecados, eles são pequenos para um coração de pedra. Pequenos pecados são grandes para um coração de carne. Esses são sinais seguros de uma consciência, querido, externa, que somente a graça de Deus pode nos dar com um coração de carne. Somente Deus pode mudar essa realidade. Somente Deus pode fazer diferente. O que eu tenho que clamar para Deus essa noite, queridos: me dá esse coração de carne. Me dá esse coração de carne. Coloca no meu peito esse coração de carne. Tira de dentro de mim coração de pedra, duro, aquele que me cega, aquele que me ensurdece, aquele que me fez ficar acostumado à tua palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, diante da tua presença, Deus, nós nos colocamos essa noite, Deus, orando a ti, pedindo a ti, que sejamos tocados pelas suas mãos, que sejamos resgatados dos cativeiros no qual nos colocamos, Senhor, que sejamos purificados dos nossos pecados, redimidos de nossas impurezas. Rebadori de Adradarabashi Habasui Andranai. Rebabababasuri de Arabashi Andranai. Nós fazemos uma transição essa noite. Nós saímos de um estado de apostasia e entramos no renovo do Senhor. Nós temos falado há dias que iremos bater até o Senhor abrir. Nós estamos enchendo as taças e isso representa estar preparado para aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos declarando isso há dias. Nós temos visto que Deus tem trabalhado em nossas vidas. Deus tem arrancado de dentro de nós aquilo que tem nos afastado dele. O que nós queremos, Pai, é a tua presença. O que nós queremos é estar diante de ti, Senhor.
Sabe, queridos, o pecado, ele nos cega, ele nos ensurdece, ele inverte as nossas prioridades, ele não permite nós enxergarmos aquilo que tem nos matado lentamente, como o lobo que lambe a sua lâmina, e vai lambendo, e vai se cortando, até tomar o próprio sangue. Abasuri cantori alarabashi agradarabashi abasuri de arabashi. Nós temos declarado dia após dia que a cidade de Rio Branco do Sul pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos liberado essas palavras dia após dia, desde que nós viemos para essa cidade. Vários momentos nessa caminhada a gente olha e pergunta para Deus: Senhor, o que tu queres fazer nesse tempo? O que tu queres fazer nessa hora? Aí Deus fala: só confia, 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 confia. Eu peço perdão para Deus por todas as vezes que eu permiti que a frieza viesse sobre o meu coração. Eu peço perdão para Deus porque todas as vezes que eu permiti que a dureza invadisse o meu coração. Quantas coisas nós poderíamos fazer para Ele, mas não fazemos. Porque o pecado faz com que nós olhemos para as pessoas. Porque o pecado faz com que a nossa vaidade seja tocada, o nosso orgulho seja aflorado. Porque o pecado ele nos coloca numa bolha, e nessa bolha nós somos alimentados do nosso próprio sangue, e nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus tem para nós. Ficamos presos em algo, queridos, que não leva a lugar nenhum. Quantas pessoas essa noite que aqui estão sabem que poderiam fazer diferente? Quantos de nós aqui essa noite, queridos, sabemos que poderíamos olhar para Deus e fazer diferente? Mas o nosso coração endureceu, o nosso coração esfriou. Essa semana, queridos, acabou o ciclo do Shemitah. E então nós entramos numa nova estação. E a pergunta que eu te faço: o que você vai semear nessa estação? Porque a promessa de Deus, ela continua, e Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Mas o que eu e você faremos, queridos, de diferente nessa estação? Para que o final desse novo ciclo, para que daqui 5 anos nós possamos olhar para trás e falar assim: poxa, eu caminhei, fui fiel, eu combati um bom combate, eu cheguei até aqui. Ou daqui 5 anos eu estarei repetindo as mesmas palavras: Pai, me perdoa por esse pecado, me perdoa por essa atitude, a mesma de 5 anos atrás.
mesmo pensamento, as mesmas palavras, o mesmo comportamento. Todo começo de ano eu falo para Deus: eu vou correr agora, Senhor, agora eu vou andar, agora eu vou voar. E daí, queridos, no meio do ano eu estou vivendo a mesma história de novo. A mesma história de novo e nunca muda. Por quê? Porque meu coração endureceu. Então eu tenho que essa noite clamar a Deus: Senhor, me dá um coração de carne. Me dá um coração humilde. Um coração que não se alegre com as vaidades desse mundo. Um coração que não se alimente daquilo que o mundo pode te oferecer, mas um coração que se alimente, querido, de coisas divinas, coisas que vêm de cima. Sabe o que o diabo quer, queridos? Que a gente continue igual, que a gente continue fazendo os nossos cultinhos, que a gente venha na igreja quando der vontade de vir à igreja, que o dia que a gente for cobrado por qualquer motivo, a gente saia da igreja. O dia que a gente for cobrado para mudar, para ter um comportamento diferente, para adorar o Senhor, para honrar o Senhor, então não é mais tempo de eu caminhar ali. Eu vou para um lugar onde o meu pecado possa ser aceitado. Mas a maravilhosa graça, ela nos ensina uma coisa, queridos. Ela nos ensina que nós somos pecadores, que nós somos falhos diante do Senhor. E eu não posso viver de graça em graça, queridos. Eu tenho que viver de glória em glória. Eu não posso pecar hoje, queridos, com a certeza de que Deus irá me perdoar amanhã de novo. E amanhã de novo eu tenho que mudar a minha realidade. Eu tenho que mudar os meus pensamentos. A maior graça de Cristo, a maravilhosa graça de Cristo, foi quando Jesus Cristo subiu, queridos. Quando Jesus Cristo disse: está consumado. Quando Jesus Cristo falou: ei, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. Essa é a maravilhosa graça. Essa é a grande graça. Não é quando eu e você fomos libertos dos nossos pecados, mas é porque Ele morreu naquela cruz. Então por isso eu posso ser perdoado pelos meus pecados. Então por isso eu posso ser liberto do meu cativeiro. Então por isso eu posso ser redimido. A maravilhosa graça de Cristo, ela não está baseada de quão mal eu era antes de Cristo, de quão pecador eu era antes de Cristo. A maravilhosa graça de Cristo, ela está baseada no amor de Deus pelas nossas vidas. Ela está baseada no amor daquele que deu o seu Filho, deu o seu unigênito para morrer na cruz, para que o seu sangue fosse derramado e através do sangue dele eu fosse redimido das minhas impurezas. Então não importa o quão pecador você foi, não importa o quão pecador você é, importa que Deus é maravilhoso para mudar toda a realidade. Deus é maravilhoso para transformar toda a realidade. Deus é maravilhoso para te tirar do cativeiro e te colocar no lugar de honra. É no lugar de honra que Deus quer colocar você. Em Massone de Adama. Pai,
debaixo dessa atmosfera que nós estamos aqui essa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, não há obra do inferno que prevalecerá a tua igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós sabemos, Pai, que o Senhor já venceu naquela cruz. Nós sabemos que o inferno, ele tenta, Pai, manipular, ele tenta enganar, vem com as suas artimanhas, seus artifícios, para tentar fazer algo que eles nunca conseguirão. Porque o preço foi pago naquela cruz, Senhor. O preço do meu pecado, o preço do pecado dos meus irmãos, ele foi pago naquela cruz quando o sangue de Jesus Cristo derramou. Quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado, esse sangue, ele me purifica. O seu desejo é me resgatar dos meus pecados. E em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nos tira, Pai, nos tira das nossas enfermidades, nos tira dos nossos vícios, nos tira das impurezas, Pai, que nos aprisionam. Passa o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças nesse momento, Senhor. Vem nos limpando, vem nos purificando, vem nos santificando. Coloque em nosso coração, coloque em nosso peito, Pai, um coração de carne. Essa noite, Pai, nós nos movemos para uma nova fase dessa igreja. Essa noite nós nos direcionamos, Deus, para esse novo, para aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem liberado sobre essa casa. Mesmo que olhos não viram, mesmo que ouvidos não ouviram, Senhor, nós cremos nas Suas promessas. Mesmo que não tenha sido materializado ainda, Pai, nós cremos em cada palavra Sua. E em nome de Jesus Cristo, eu declaro por terra, Pai, todo sacrifício que foi feito, Pai, por parte do inferno a Satanás, para que a Tua obra paralisasse nessa casa. Eu declaro por terra, Pai, todo o altar que foi levantado a qualquer principado, a qualquer potestade dessa região, Deus. E eu declaro por terra, Pai, no nome de Jesus, nós desmascaramos o inferno diante da Tua presença nessa noite, Deus. E em nome de Jesus nós reivindicamos diante do Teu altar a Tua promessa que em nosso peito teria um coração de carne, um coração novo. Pai, em nome de Jesus, o pecado, ele não vai dirigir as nossas vidas. Nós não serviremos, Pai, a Satanás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Ti, Senhor. Eu e essa igreja, nós servimos a Ti, Senhor. Eu e essas famílias, nós servimos a Ti, Senhor.